meus irmãos? Só passando alguns recados aqui para os irmãos. Nesse final de semana próximo, nós teremos um encontro com Deus Kids, amém? De 6 a 12 anos, então a gente está na reta final e vai ser poderoso demais em nome de Jesus. Também lembrando aos irmãos que amanhã, dia 16, nós começamos nosso propósito de jejum de 21 dias para multiplicação, para unção de multiplicação. E todos os dias tem uma live ao meio-dia, uma live curta de oração, e a gente não conseguiu confeccionar os alvos de oração, mas eu vou mandar os papelzinhos lá no grupo, e os irmãos depois se quiserem imprimir ou se quiserem anotar, fiquem à vontade em nome de Jesus para seguir ali como um cronograma para suas orações, seus alvos pessoais, para quem você vai estar orando e assim por diante. E um dos alvos que nós temos como igreja é que o Senhor realmente possa multiplicar, pessoas aqui. E eu queria então desafiar você a colocar pessoas, pelo menos 3 pessoas, que você vai estar orando, intercedendo, para você convidar para ir no encontro que nós vamos fazer o mês que vem, e assim essa pessoa ter uma experiência com Cristo, ser livre, liberta, transformada, e se torne também parte da nossa família. E eu queria então desafiar você a estar intercedendo pela salvação de pessoas, amém? Esses são os nossos recados, e também no dia 28, no sábado, nós teremos um culto de jovens e adolescentes aqui no prédio da igreja. Os irmãos de São João vão estar aqui junto com a gente, e eu queria desafiar todos os jovens e adolescentes para estar aqui no sábado, dia 28, vai ser poderoso demais, em nome de Jesus, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra específica para os nossos jovens aqui, tá bom? E aí o mês que vem a gente continua dando as próximas informações. Lembrando também que a pastora pediu para avisar que nós estamos hoje na promoção da mini pizza, e ela trouxe algumas a mais, e caso os irmãos quiserem contribuir, cooperar, já sai daqui com a janta, é R$10 a mini pizza, tem algumas ainda que não são as encomendas, se você quiser conversa depois com a Poli, vai dar tudo certo em nome de Jesus, amém? Se você não gostar da mini pizza, você pode comprar, me dá, eu recebo, em nome de Jesus, não fico triste com você, pode ter certeza em nome de Jesus, apesar que a nossa nós já temos, mas se você quiser me abençoar, eu recebo em nome de Jesus, amém? Ah, pastor, não vou ajudar porque eu não gosto, tudo bem, eu tenho quem gosta, abençoa, Deus é bom demais, amém, meus irmãos? Quantos vieram ouvir a palavra, diga amém. Quero convidar as crianças de 12 anos para baixo, para vir aqui à frente, nós vamos estar orando por elas. Nesse exato momento a pastora e algumas das nossas irmãs estão lá no culto Kids em São João do Caiuá, porque elas também vão implantar o culto Kids aqui em Paranavaí. Então elas estão indo lá para ver de perto qual o trabalho que é feito com as crianças da nossa cidade lá em São João. E eu tenho certeza que aqui também vai ser poderoso demais. O Senhor vai falar grandemente aos nossos corações, amém? Glória a Deus. As crianças estão tudo cansadas, já chega sentando, que benção, né? Glória a Deus, mas pode ficar à vontade. Só fecha os olhinhos assim, faz com as mãos. Estende a sua mão direita para cá, nós vamos orar pelos nossos filhos. Pai, muito obrigado pela dádiva de ser pai. Muito obrigado pela dádiva de ser mãe. Muito obrigado, Senhor, pela dádiva de olhar para a igreja e ver as nossas crianças. Senhor, eu oro e entrego nas tuas mãos elas, porque eu sei que no mundo que a gente vive, em transformações constantes, Satanás tem investido pesado, Senhor, contra essa próxima geração, porque é a geração que já nasce, ó Deus, com um celular na mão, e nós não sabemos os riscos ou os impactos que isso pode acontecer no futuro. Mas nós oramos para que o Senhor guarde, em nome de Jesus, as nossas crianças. Que não busque apenas no mundo virtual a vida, mas que busque no mundo real e de relacionamentos a vida verdadeira. E eu oro para que nós como igreja possamos ser direcionados por Ti, para lutar contra isso, mas para fazer acima de tudo com que a Tua palavra chegue nos corações dessas crianças. Oro por pais aqui representados, mães ou responsáveis, na figura de avós, avós, tios, parentes, madrasta, padrasto. Mas eu te peço que cada uma delas seja grandemente abençoada por Ti. Usa nossas irmãs com graça e faz com que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Pode acompanhar a Giovana, Maria, em nome de Jesus lá. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, só por favor, você que nos visita hoje pela primeira vez aqui, só levanta sua mão por favor, para a gente levar um papelzinho para você preencher. Alguém que nos visita hoje pela primeira vez está aqui, só para a gente agradecer pela visita. Você que nos visita hoje pela primeira vez, tem alguém que está visitando hoje aqui pela primeira vez? Não? Todos já visitaram, já estiveram? Amém. Glória a Deus.
João capítulo 21, versículo 1 ao 17. É um texto um pouco longo, mas é muito poderoso a gente ler, porque eu gostaria de continuar falando sobre o mesmo assunto que eu falei semana passada. Talvez estou tentando trazer de uma forma mais clara os impactos do perdão na vida de uma pessoa. João capítulo 21, versículo 1 ao 17 diz assim: Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado o Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, filho de Zebedeu, e mais 2 de seus discípulos. Então, somando tudo, davam 7 discípulos aqui. Simão Pedro disse aos outros: Eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: Moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede do lago, depois já não conseguiram puxá-lo para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que haviam nela. E ao discípulo que Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro viu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se jogou na água. E outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira, com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Então Jesus disse: Tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. E aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra, e estava ali cheia de 153 peixes grandes, e mesmo assim não se arrebentou. Jesus disse: Venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. E foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. E quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu amo. Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. Olha o texto, versículo 17. Versículo 17. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste, porque Jesus lhe perguntou 3 vezes: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe tudo e sabe que eu amo. O Senhor Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Coloque a mão no coração, diga assim: Pai, Tu és bem-vindo em minha vida, em minha família e neste lugar. Senhor Jesus Cristo, Tu és bem-vindo em minha vida, em minha família e neste lugar. Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, Tu és bem-vindo em minha vida, em minha família e neste lugar. Amém. Amados irmãos, semana passada eu preguei sobre a fonte de todas as bênçãos. Se a gente entendeu que Deus criou um mundo perfeito e colocou um homem nele, aconteceu algo que destruiu aquilo que Deus tinha colocado no início. E segundo as Escrituras, foi o pecado que o homem cometeu. Deus foi tratar com o homem e disse que seria maldita a terra por causa dele, por causa do pecado que ele e sua esposa tinham cometido. E aí depois desse acontecimento, Adão e Eva foram tirados do jardim do Éden, e aí a história se tornou realmente algo muito horrível, que nós vivemos os impactos dessas questões até hoje. Quando olhamos para a realidade do que aconteceu com Adão e Eva, podemos pensar o que fazer então, porque afinal de contas, a partir do momento que erramos, não temos como a possibilidade de voltar atrás no tempo e tentar corrigir os nossos atos. Mas a Bíblia nos mostra nesse texto, ou na verdade, segundo o que nós falamos, que Deus então se dispõe a perdoar o homem. Então mesmo o homem pecando e merecendo a morte, como era a sentença que Deus tinha dado, o Senhor na verdade mata um animal, cobre ele com a pele, provando na verdade que Deus estava dando a ele a oportunidade de consertar o erro que ele mesmo tinha cometido. Não voltando atrás no tempo e não fazendo o que fez, mas tendo a oportunidade de entender o que fez de errado, assumir sua responsabilidade e acreditar que o preço foi terrível ao ponto de alguém ter morrido pelo próprio pecado que ele cometeu. E no caso, foi aquele animal que foi a pele que cobriu Adão e Eva. Quando nós olhamos para a Bíblia, você vai ver no Salmo 86, versículo 5, o Senhor dizendo assim: Tu és bondoso e perdoador,
Senhor rico em graça, para com todos que te invocam. Então Deus, na verdade, o texto está dizendo que Ele é rico em graça, Ele é perdoador. Então Deus tem essa disponibilidade de nos perdoar. Isaías 43, versículo 25, a Bíblia diz assim: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, que não se lembra dos seus pecados. Deus amou tanto a gente, que na verdade queria nos oferecer o seu perdão. Efésios 1, 7 diz assim: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com a riqueza da graça de Deus. Então nesses textos todos está enfatizando essa verdade, que Deus está dando a oportunidade de nós, que erramos e falhamos, ter a oportunidade de sermos perdoados de acordo com o arrependimento que temos diante do Senhor. E lá em Colossenses 1, 13 e 14, a Bíblia diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do amado, a quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. E a palavra redenção no original significa comprar de volta o que era seu. Então o homem era de Deus, se vendeu pelo pecado, e agora Deus está pagando em Cristo o pecado que o homem cometeu, assim na verdade fiando o pecado e dando ao homem a oportunidade de ser redimido, comprar de volta, para que Deus possa cumprir o seu propósito. Então quando nós vimos no texto acima, então quando nós vimos no culto passado, nós falamos então, se o pecado for a origem de todos os problemas, então o perdão dos pecados é o que na verdade nos dá a possibilidade de, mesmo ter tomado decisões erradas na vida, de ter cometido erros graves, de termos feito coisas ruins, o Senhor nos dá a oportunidade de sermos perdoados e de retomar o domínio da nossa vida e vivermos a vida que Ele planejou para nós, que é uma vida de perdão, de misericórdia e graça, livre, conforme a gente leu, do domínio do pecado e do diabo. E aí você pode dizer assim: então tá, pastor, foi isso que o senhor falou semana passada, o que o senhor tem para falar hoje? Então dentro do texto que eu acabei de compartilhar com os irmãos, que foi esse texto que eu acabei de ler com a igreja, você vai ver então a realidade desse perdão que Deus oferece, na prática de homens que viveram com Cristo pessoalmente naquela época, e que tiveram a oportunidade, assim como nós, errar, mas que também tiveram a oportunidade, assim como nós, de receber esse perdão. E ao receber esse perdão, ter a possibilidade de retomar o curso da sua vida e entender que em Cristo não está tudo jogado fora, mas em Cristo há uma possibilidade de mudanças em nossas vidas. Para que a gente possa entender melhor esse texto que a gente acabou de ler, nos faz necessário olhar um pouquinho do contexto do que aconteceu nas últimas semanas que tinham se passado. Para que a gente possa entender isso, eu preciso, na verdade, abrir com você em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 31, a Bíblia diz assim: disse também o Senhor a Simão: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto contigo para ir até a prisão e a morte. Mas ele lhe disse: digo-te, Pedro, que não cantará o galo 3 vezes, o galo cantará galo cante, antes que 3 vezes você me negue, porque você não me conhece. Então, quando na verdade a história de Pedro está se afunilando, Jesus está dando indício que ele na verdade seria crucificado, o Senhor Jesus então chega para Pedro, naquela altura do campeonato, e diz para Pedro: Pedro, é o seguinte, nós estamos num conflito espiritual, numa batalha espiritual, e o próprio Satanás me pediu para te cirandar como trigo. Talvez o cirandar como trigo, talvez não vai ficar tão fácil para nós, porque a nossa região não é uma região de trigo. Mas para aqueles que na verdade já estão nessa região do Paraná há alguns anos, eu vou te explicar mais ou menos o que é cirandar como trigo. Alguém aqui na verdade já ouviu falar sobre a colheita de café? Alguém aqui já viu a colheita de café? Então quando nós vamos colher o café, as pessoas arrancam os grãos, eles caem no chão, eles amontoam os grãos, depois eles colocam na peneira e começam na verdade a peneirar, para que fique só os grãos e saiam assim o que? A sujeira que caiu ali no pé do pé de café e as folhas. Depois que na verdade alguém peneirou aquela folha, aquele café, fica só os grãos, e agora eles então ensacam os grãos de café. Olha para mim, irmão, pela graça de Deus, meu pai uma vez, há muitos anos atrás, tinha uma plantação de café e eu vi isso na prática. Então era um trabalho árduo que as pessoas tinham, na verdade, de colher o café, de ajuntar o café e de peneirar o café. Qual o objetivo de fazer isso? Era arrancar a impureza do que estava lá embaixo. Então caíam os grãos no chão, eles rastelavam e aí colocavam na peneira. Então Deus está falando através de Cristo para Pedro, que Satanás queria peneirar, ou seja, dizer para ele assim: ó, vai ficar o que você vai ver, Pedro, que na verdade você vai ver que ele não é uma pessoa boa, você vai ver que ele não é, você vai ver o que é ruim dele. Porque quando você peneira alguém, ou você vai ver o que é bom, ou você vai tirar o que é ruim.
E aí ele está dizendo, você vai ver o que é ruim dele. Mas o texto diz que Jesus então tenta alertar Pedro, e Pedro não entende, na verdade, o conflito espiritual que ele está inserido. E ele então, na verdade, ele se subestima. Ele diz, não, Senhor, o Senhor pode ficar tranquilo que eu sou Pedro, eu vou com o Senhor até a morte, eu estou com o Senhor junto. Se o Senhor for preso eu vou, se o Senhor morrer eu vou morrer, porque eu estou junto até o final. Olha para mim, filho, escuta o que eu vou te falar aqui nessa noite. Talvez é o excesso de confiança que muitas vezes os coaches falam que nós devemos ter. Talvez é o excesso de confiança, dizendo para você que você é o cara, que você é a pessoa importante, que você é o must, que você é o best, que você é isso, que você é aquilo. Que talvez na verdade enche nosso ego de presunções e nos faz muitas vezes tentar correr por outro caminho que não seja a dependência do Senhor. Talvez foi esse o coração de Pedro naquele momento. O coração de alguém que na verdade estava sendo alertado por Deus, dizendo, olha, você está numa batalha, você está num conflito, você está numa guerra, você está numa situação difícil. Mas ele na verdade não consegue entender e na verdade consegue enxergar a sua presunção, o seu orgulho. E aí eu preciso te falar algo nessa noite muito importante para aqueles que confiam em si mesmos. Escuta o que eu vou te falar, presta atenção no que eu vou te dizer. A queda é inevitável. Porque a nossa justiça, na verdade, nada mais é do que trapo de imundícia diante de Deus. E uma das coisas que acontece com a gente é quando a gente começa a ficar magoado, ofendido. Por quê? Porque a gente pensa assim, poxa, como que alguém pode fazer isso comigo? Se fosse eu não faria. Poxa, como que eu pude passar por isso? Eu não faria. E aí a gente começa a se encher de justiça própria e não consegue entender que na verdade é só uma estratégia do maligno para cegar os nossos olhos e nos fazer não depender de Deus. E ao invés de a gente falar para Deus, Deus, eu estou aqui na tua presença, eu preciso de ti, eu não consigo vencer meus limites, não consigo vencer meus problemas, eu estou aqui para confiar na tua graça. Mas Pedro não, Pedro foi alguém muito presunçoso. Então o Senhor estava construindo algo na vida de Pedro, mas a sua percepção ainda não estava clara. E quando Jesus na verdade tenta orientar, ele não consegue dar ao Jesus o entendimento claro do que Cristo já estava querendo dizer para ele. E aí eu vou falar uma coisa para você, querido. Você precisa entender uma verdade de Deus aqui nessa noite. Que glória a Deus, porque o texto que a gente leu diz que Jesus intercedeu por Pedro. Cristo intercedeu por Pedro. E o Senhor intercedeu não foi para que Satanás não peneirasse. O Senhor intercedeu para que ele pudesse ser fortalecido na fé. Olha para mim, irmão. Nesse mundo nós passaremos por aflições. Nesse mundo nós enfrentaremos problemas. Nesse mundo, infelizmente, muitas vezes enfrentaremos batalhas e conflitos espirituais. Mas nós precisamos compreender a verdade com a verdade. Que existe alguém ao lado do direito do Pai Todo-Poderoso, que intercede por nós. E eu quero te falar aqui, eu não estou de pé porque mereço, eu não estou de pé porque eu orei. Eu quero dizer para você que talvez eu estou de pé porque alguém estava no trono dizendo para o Pai, Pai perdoa o Alan, Pai perdoa o Valdir, Pai perdoa o Alessandro, Pai perdoa. Por quê? Porque ele está fraco, ele está cansado, ele quer desistir. Mas existia alguém que estava intercedendo por mim e por você. Se você entende que existe um Deus Todo-Poderoso que está sentado à direita do Deus Pai e intercede por você, levanta a sua mão e dê um glória a Deus agradecendo a Ele, porque se você está de pé é porque Ele tem intercedido por você. Quem crê no que eu estou falando, diga amém. Quem crê no que eu estou falando, diga aleluia. Olha o que o texto diz, irmãos, em Hebreus capítulo 7, versículo de número 25, diz assim: portanto, pode alguém salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Se você pegar o texto de Hebreus, está falando que Jesus é o nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote, que na verdade era o próprio sacrifício, o próprio sacerdote. Alguns anos atrás eu preguei essa palavra aqui, acho que foi o primeiro culto que o Fabrício e a Deia veio, lá na nossa igreja lá, e eu acredito que foi uma palavra muito poderosa, que eu falava que Cristo era o sacrifício, porque Ele entrega o seu sangue, mas Ele também é um sacerdote que pega o seu sangue e se oferece por nós. Então a gente tem um sumo sacerdote que não precisa se oferecer pecado por si próprio, porque Ele não tinha, mas você tem um sumo sacerdote eterno, e o texto está dizendo que Ele na verdade intercede. O texto diz, porquanto pode também salvar perfeitamente os que por Ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então quero só lembrar você que existe alguém que está intercedendo por você. Quem é, pastor? Meu pai? Pode ser. Minha mãe? Pode ser. Meu marido? Pode ser. Sua esposa? Pode ser. Mas ainda eu quero te falar nessa noite, ainda que não tenha ninguém para estar orando por você, porque talvez você está numa família que ninguém é crente, eu quero dizer para você que existe Jesus, que está à direita do Pai, está intercedendo por você, e só por isso você poder levantar a sua mão e dar um glória a Deus nessa noite. Olha para o seu irmão, está ao teu lado, diga para ele assim: Ele está orando por você. Aleluia. Ele está intercedendo por você. Você pode dar um glória a Deus aqui, irmão, enquanto eu bebo um gole d'água? Aleluia. Você pode dar um aleluia? Aleluia. O radiador está esquentando, irmão. Vamos lá. Oh glória.
Vamos para cima. Os irmãos entenderam? Digam amém. Então olha para mim nessa noite, por favor. Para aqueles que são presunçosos, para aqueles que são orgulhosos, às vezes que se acham, infelizmente a queda é inevitável. Eu já tentei aconselhar casais, que eu cheguei para a esposa, para o marido e falei, vamos resolver. Ele simplesmente me olhou e falou, não, tá bom, do jeito que tá. Deixa. Vamos ver onde isso vai dar. E todos aqueles que foram orgulhosos em suas decisões, o final não foi bonito, irmão. Já vi pessoas que muitas vezes se achou o máximo espiritualmente falando. Havia alguém que me converteu comigo na minha época, um homem de Deus, cheio de Espírito Santo, mas que queria apontar os dedos dos pecados das pessoas, se achando melhor que todos. Um dia ele chegou numa reunião e falou assim, nós temos que jejuar 2 dias, não é um dia só não. Falei para ele, meu irmão, nem todo mundo tem a mesma capacidade, a gente tem que respeitar o limite dos irmãos. Não, irmão, crente tem que ser assim. Passaram poucos dias, ele deu carona para uma moça. A moça talvez se engraçou para o lado dele, ele se engraçou para o lado dela. Ele não voltou mais. Porque tem muita gente que na verdade, a hora que alguém peca, julga. Mas se esquece que todos nós estamos talvez na mesma condição. Porque a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Eu quero dizer para você nessa noite. Uma vez conversando com um pastor, ele foi questionar outro pastor que tinha cometido algo ruim. Eu fui falar para ele, meu irmão, todos nós estamos correndo risco. Nós estamos só de pé por causa da graça de Deus. Então não julgue quem caiu, mas fique de pé, para que você seja um testemunho vivo de alguém que acredita que mesmo que aconteceu algumas coisas ruins na sua vida, existe alguém que está intercedendo por você. O nome dele é Jesus. Está dando para entender o que estou falando? Diga amém. Está dando para entender o que estou falando? Diga glória a Deus. Então, tendo dito isso, a história começa com Jesus tentando mostrar para Pedro isso. E aí você consegue entender que Jesus então nos mostra nesse texto que ele conhece as intenções do coração do homem antes de acontecer. Por isso que é muito importante para nós entender, irmão, que Deus não se surpreende com as nossas falhas. Deus não se surpreende com os nossos pecados. Nós é que nos surpreendendo como caímos. Jesus está tentando avisar Pedro do pecado antes dele cometer, porque sabia que ele estava disposto a cometer. Tem pessoas que chegam para mim e falam, pastor, e agora o que vai acontecer? Pois é, Deus não está surpreso com você. Ele sabia da sua disposição, da sua debilidade. Talvez a você que não sabia dela. E aí Jesus, na verdade, conhece os nossos pecados antes da gente conhecer muitas vezes. Sabe, irmão, uma das coisas mais interessantes na vida da gente, quando a gente converte e a gente começa a caminhar com Cristo, é que a gente vai vendo que nós temos muitas falhas. Nós vamos vendo que a gente tem muitos erros. Que talvez nós julgamos que não são. Mas quando Deus abre os nossos olhos, a gente consegue ver. Teve momentos que eu comentei algumas coisas com as pessoas, saí da conversa, o Espírito Santo falou comigo assim, desnecessário suas palavras. Você não precisava fazer isso. Irmão, eu achava que eu estava certo, mas ele falou comigo. E que coisa interessante é quando você consegue ver aquilo que você fez de errado. O texto nos mostra que Jesus na verdade conhece a verdade que está dentro do nosso coração. Talvez nós ainda não conhecemos. Tem coisas que nós não enxergamos em nós, mas tem coisas que nós vamos enxergando no decorrer do processo. A vida na verdade vai nos ensinando isso. E aí você vai ver, irmão, talvez o tamanho do buraco que Pedro entrou. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 69. Olha que coisa interessante, eu acho que se der para projetar vai ser interessante. Presta atenção nisso aqui. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e aproximou-se dele a criada e disse, tu também estava com Jesus, o Galileu. Presta atenção. Jesus tinha alertado que ele ia cair. Ele disse que não ia. O texto diz que Jesus foi preso, e quando foi preso, Pedro tentou libertar Jesus. Ele pegou a espada e foi tentar lutar contra os soldados do Sinédrio. Tanto que ele corta a orelha de Malco, Jesus cola. Mas o texto está dizendo que agora Jesus está caminhando, Pedro está caminhando de longe. E caminhando de longe, olha o texto. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com o irmão. Primeira vez ele negou e agora ele está jurando que não conhecia Jesus. Não sei se você sabe, mas uma das leis era não dizer falso testemunho. Pedro está quebrando o juramento de mentir, porque ele está falando um falso testemunho, ele conhecia. O texto está dizendo que ele negou com o juramento. Eu estou jurando, eu juro que eu não conheço.
Olha o texto. Não conheço tal homem. E logo depois aproximou-se os que ali estavam e disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Acredita aqui, irmão, que o sotaque naquela época também fazia parte da vida das pessoas. Quando você consegue conversar com alguém do Rio de Janeiro, você sabe que ele é carioca. Quando você consegue conversar com um paulista, você sabe que é paulista. Quando você consegue conversar com um venezuelano, você sabe que ele é lá desse lugar aí. Porque na verdade o sotaque denuncia. Acredito que ser galileu tinha um sotaque. Pedro na verdade estava denunciando por aquilo que falava. Mas olha o texto. Então começou ele ao que, irmão? A praguejar e a jurar, dizendo. Agora olha para mim, filho. Eu caminhei com Jesus 3 anos. Eu conhecia Jesus. Eu sabia quem ele era. E agora o texto está dizendo que ele nega, ele jura, e ele começa a praguejar. Praguejar. Jogar praga. Para tentar tirar a sua pele de risco. Agora, olha para mim nessa noite, por favor. O texto nos mostra, olha o texto. Dizendo, não conhece esse homem. E imediatamente o galo cantou, e olha o texto. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Olha para mim, filho. Talvez a gente olha para a vida de algumas pessoas e tenta classificar pecados. Eu tenho uma forma de ver a vida. Eu sei que para o perdão do pecado não existe tamanho de pecado. As pessoas sempre falam assim: pastor, não tem pecadinho nem pecadão para perdoar o pecado. Não existe pecado e pecado. Tudo é pecado. Mas eu quero dizer para você que existem sim classificações de pecado. Quer um exemplo? Se eu passar aqui agora e tiver um conflito ali com alguém, com um homem, e ele na verdade me der um soco, eu der um soco nele, nós vamos te agredir. Talvez alguém pode denunciar e fazer alguma coisa, mas foi uma agressão entre homens. Mas se estiver passando uma criança, eu der um soco numa criança, é um problema. Mas se eu der um soco no idoso, é outro problema. Então existe sim classificações de pecado, não para o perdão, mas existem sim gravidades no que fazemos. Agora olha para mim, filho. Pedro na verdade estava praguejando o seu próprio Senhor. E a própria situação que ele está vivendo. Olha para mim. Ah, pastor, o que é isso? Quantas vezes você amaldiçoou sua vida? Quantas vezes você na verdade praguejou a sua vida? Quantas vezes você falou, para mim, não, para mim a minha vida é uma... Você está entendendo o que eu estou falando? Não, para mim não tem jeito, para mim. E muitas vezes nós não entendemos. Que simplesmente nós estamos na verdade afundando cada vez mais essas decisões erradas na vida. E aí você consegue entender que você consegue dimensionar a gravidade do buraco que Pedro entrou. Porque quando Cristo falou com ele, se ele tivesse tido a humildade de falar: Senhor, muito obrigado que o Senhor intercedeu por mim. O que eu preciso fazer? Qual que é a vigilância que eu tenho que fazer? O que eu tenho que me cuidar? Não, eu estou disposto a ir com o Senhor até a morte. E se o Senhor for preso, eu estou junto. Pois é, mas não foi isso que aconteceu. Se você pegar o texto de Lucas, você vai ver que quando Pedro nega Jesus, o texto diz, irmãos, que Jesus olhou para Pedro. E foi quando Pedro chora amargamente, porque Jesus já estava no tronco para ser sentenciado. Olha para mim, filho, escuta o que eu vou te falar nessa noite. Quem não tem pecado aqui, quem não tem falha aqui, quem não cometeu erro durante sua caminhada ou sua trajetória de vida, quem na verdade não teve erros, que talvez você pode dizer que foi grave ou não foi grave, quem na verdade nós podemos atirar a primeira pedra dizendo que não temos tal falha, porque conforme a Bíblia diz em Romanos 3:23, todos, diga para o seu irmão, você, fala para ele, você, todos pecaram, e o texto diz que destituídos estão do que, irmão? Da glória de Deus. E Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é o que? A morte. Então se todos pecaram, o que nós merecíamos? A morte. Talvez foi essa sensação que Judas teve quando se deparou com o seu erro. Porque se você pegar o texto, você vai ver que ele na verdade pega as moedas, se arrepende e tenta devolver. E na tentativa de devolver ou consertar o seu erro por si só, o pessoal do Sinédrio fala assim: seja o seu erro por você mesmo. A Bíblia diz que ele arremessa aquelas moedas e sai para se matar. Porque na verdade talvez era essa sensação que o diabo queria colocar no coração de Pedro, assim como colocou no coração de Judas. Você pecou,
E o salário que você tem que pagar é a morte. Morre. Talvez é essa sensação que nós vemos nesse tempo, de pessoas que vivem tão angustiadas, sem paz, sem alegria, que muitas delas desejam morrer, irmão. Nossa cidade é permeada por esses sentimentos de pessoas que frequentemente estão aí, que a gente às vezes nem vê, mas estão tirando suas vidas. Por quê? O que está faltando? O que as pessoas não têm sentido para que elas possam dar sentido à vida? Que talvez estão carregadas de pensamentos ruins, de sensações ruins, de condenações, de culpa. Uma vez visitando o CRAS, eu percebi, conversando com uma das pessoas da igreja que fez o estágio, Poli, que muitas pessoas que procuravam o CRAS por problemas psicológicos eram cristãos, porque viviam debaixo de condenação, de culpa, porque viviam sempre tentando agradar a Deus e com uma sensação eterna de uma dívida impagável. Porque a pergunta é, como que eu vou pagar a Deus, sendo que na verdade o que eu deveria pagar é com a minha vida? Então eu tenho que morrer. E eu sinto no meu coração dizer para você que tem pessoas sentadas nesse banco aqui, que talvez foi essa a possibilidade, essa condição, que Satanás sussurrou no seu caminho, na sua vida por muitas vezes. Talvez você não fez isso pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu filho, por pessoas que Deus colocou no seu caminho, porque era a sensação de alguém que não se sente feliz, não tem sentido. Mas o texto diz que nesse texto, mesmo Pedro afundando talvez no mais profundo dos pecados de alguém que tinha caminhado com Cristo, ele lembrou das palavras, e as palavras que Cristo disse foi assim, Fernando: quando você se converter, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Escuta o que eu vou te falar, presta atenção no que eu vou te dizer aqui. A experiência que marca a vida de um ser humano chama-se novo nascimento. Qual a experiência que marca a vida de um homem? Novo nascimento. Esse novo nascimento pode acontecer rápido, mas esse novo nascimento pode acontecer num processo, porque tem gente que nasceu de novo e está se convertendo, ou seja, mudando a sua mente, mas tem gente que está convertendo, mas que ainda não nasceu de novo. Tem gente que já nasceu de novo, mas está num processo de conversão, que é a mudança, a transformação da mente. Mas tem gente que a sua mente está tão enclausurada de pensamentos, que ele vem para o culto, ele é amigo de crente, ele gosta da igreja, mas fala, não vou batizar, eu quero compromisso, não quero uma vida com Deus, não quero. Porque talvez ele gosta, se sente paz, está envolvido, perto, próximo, mas ainda não nasceu de novo. Pastor, qual o problema? O problema é que se você não nascer de novo, escuta o que eu vou te falar, você não vai para o céu. Porque o que faz de você um crente não é ser simpatizante do evangelho. O que faz de você um salvo não é ser simpatizante de Cristo. O que faz de você um crente de verdade, ou alguém salvo de verdade, é o que a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E a crença é o ato que nós temos quando o Espírito Santo nos convence do nosso pecado, quando o Espírito Santo sopra, conforme João 3,8 diz, que o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, não sabemos de onde vem, para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu de novo. E aqui eu preciso te dar mais uma vez uma informação, porque eu estou no mês do meu aniversário. Meu aniversário de crente, irmão. Dia 1º de março agora eu fiz 30 anos de crente. Aleluia, 30 anos de crente. Eu tenho mais tempo de crente do que tempo de vida. Aleluia. Eu estou com 46, já vivi 2/3 da minha vida com Jesus. Eu fico feliz, mas eu gostaria de ter vivido ela inteira. Amém, meus irmãos? Então eu quero falar para você, pastor, mas o que é isso? É a questão daquele que bebe do que prova. A Bíblia fala em Hebreus que aqueles que provaram os dons ou os mistérios de Deus, não quer dizer que são salvos, porque só provaram, não beberam. Mas Jesus disse que aquele que beber da água que eu lhe der, ou seja, ele desceu, o Espírito desceu, ele nasce de novo. Então eu não vim aqui dizer para você que você precisa ter uma religião. Eu vim aqui dizer para você que precisa se converter de verdade. Conversão significa nascer de novo. Pastor, essa mensagem a gente não ouve em muitas igrejas, porque na verdade as pessoas querem encher o seu ego, falar para você que você é o cara, que você é importante, que você é isso, que você é aquilo outro. Mas eu preciso te falar, irmão, o evangelho nos mostra a verdade. Qual a verdade? Nós não valemos nada, mas Deus gosta da gente. Diga para o seu irmão, você não vale nada, mas Deus gosta de você. Aleluia. Você não tem valor que você pode imaginar. Pois é, mas Deus te deu valor que nem nós nos demos. Talvez esse é o evangelho.
Porque você vai ver aí nas mensagens coachinizadas que você é o cara, que você pode, que você é isso, que você é aquilo, que tal. Eu vim aqui te falar nessa noite, você não é nada, eu não sou nada, Ele é tudo. E se a gente não tiver com Ele, abraçado com Ele, envolvido com Ele, na presença dEle, filho, escuta o que eu vou te falar, não tem sentido a vida. Por isso nessa noite, em nome de Jesus, entenda a verdade, com a verdade, se converta, entrega a sua vida para Jesus, nasça de novo, abraça esse Cristo e viva essa realidade dia após dia, sabendo que Ele está vivo, Ele quer morar dentro do seu coração. Só quem crê diz amém nessa noite, aleluia. Está dando para entender? Diga amém, irmão. Está dando para entender? Diga glória a Deus. E aí você vai ver que então há momentos em nossas vidas que são marcos, que marcam para sempre. Como assim, pastor? Olha para mim, filho. Preciso ler esse texto também para você entender algumas coisas aqui. Porque tem coisas que estão lá na Bíblia, parece meio escondido, a gente não vê. Mas a gente precisa ver. Se você pegar o contexto da crucificação, você vai ver que Jesus, na verdade, quando ressuscita, primeiro, na verdade, ele se revela para Maria. Depois, o texto diz que ele se revela para Pedro. Aonde? Lucas capítulo 24, versículo 33 e 34. Lucas. Olha, o pessoal está bonitinho ainda, hein? Nem coloquei os versículos lá, já está aí. Que bênção. Mateus 24, 33. 24. Lucas 24, 33. Diz assim: e na mesma hora, levantou-se e foram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, e estavam com ele. Presta atenção, esse texto do capítulo de 24 de Lucas, fala daquele momento que Jesus se revela para os discípulos no caminho de Emaús. Os irmãos lembram disso aqui, não? Jesus ressuscita, caminha com os discípulos no caminho de Emaús, e aí ele entra na casa, parte o pão, eles veem Jesus, o coração arde, aquela coisa toda, e aí é o testemunho desses discípulos que tiveram esse encontro com Cristo no caminho de Emaús. Ele está dizendo assim, os quais diziam, olha, volta lá o texto só para você entender, versículo 34, presta atenção, versículo 33, perdão. E da mesma hora levantou-se, porque na mesma hora que Jesus na verdade se revela quem é, e some, desaparece, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11, e os que estavam com ele. Por quê? Porque eles estavam saindo de Jerusalém, falando, Jesus não ressuscitou, acabou a nossa esperança, acabou tudo, vamos voltar para casa. E o texto diz que eles foram para Emaús. Só que depois dessa experiência de Emaús, o texto está dizendo que aconteceu o seguinte, e na mesma hora, que ele viu que Jesus estava vivo. Olha o texto, voltaram para Jerusalém, acharam os congregados 11, os que estavam com eles. Olha o texto, passa lá. Aí o 34 agora. Os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente. E o Senhor já apareceu a quem? O Senhor já apareceu a quem, irmão? O Senhor já apareceu a Simão. A Bíblia não fala o que aconteceu nesse acontecimento com Pedro. Mas olha para mim, filho, presta atenção que eu vou te falar. Eu estou caminhando, vou pegar um exemplo de pessoas muito próximas aqui. Valdir, nós estamos caminhando 10 anos juntos. Valdir faz um monte de coisa errada contra mim, e agora eu encontro o Valdir. Qual que é a sensação do Valdir olhando para o pastor e falar, poxa, mas o interessante é que eu fui atrás do Valdir. Cristo poderia ter muito bem ter esquecido Pedro. Porque dentro dos fatos é que os pecados que ele cometeu não denunciavam que ele não era alguém pronto ou preparado para tamanha missão. Mas o interessante é que Cristo foi atrás de Pedro. Porque o texto está dizendo que ele voltou para onde os 11 estavam, e os 11 tinham ouvido falar que Jesus tinha ressuscitado por Maria, mas o texto está dizendo que ele tinha se revelado para Pedro. Olha para mim, filho. Escuta o que eu vou te falar nessa noite, sinto meu espírito dizer isso. Tem momentos na vida da gente que só você e Deus pode explicar. A Bíblia não fala qual foi a conversa, o que foi dito, o que foi falado. A Bíblia fala que Cristo já tinha se revelado para Pedro, mas não diz o que tinha acontecido. Olha, irmão, não sei você, mas eu já tive quantas experiências com Deus em secretos, em momentos assim da minha vida, que eu falo, pai, só eu e o Senhor aqui. Mas foram situações, foram momentos em minha vida que são marcos, que marcaram minha história. Talvez tem pessoas aqui que num quarto escuro, sozinho, sem ninguém, cheio de pensamentos ruins, veio alguém para te falar, não, mas era você sozinho com seus pensamentos. Pois é, mas ele estava lá. Teve um dia na minha vida que eu estava muito desesperado por problemas que eu tinha enfrentado. Estava lá na chácara, nunca me esqueço. Era
Era final de tarde. E nessa final de tarde, estava escurecendo, fui falar com Deus e falando com Ele. E eu me lamentando, várias coisas, várias situações. Nunca me esqueço. O Espírito Santo foi lá. Falou para mim, filho, levanta. Chega de chorar. Se posiciona. E olha para mim. Você está olhando para as pessoas. Você está olhando para os seus problemas. Olha, irmão. Não tinha ninguém para falar nada para mim. Não tinha ninguém para estar lá. Eu estava lá abrindo meu coração para Jesus. Mas o mais importante de tudo é que eu vi momentos na minha vida. Eu tenho certeza que se você abrir o seu coração para Jesus em momentos específicos da sua vida, distante daqui, em outros países, não sei onde você foi, o que você viveu, mas Ele estava lá. E o texto diz que Ele foi atrás de Pedro. Olha para mim, você iria? Você iria atrás de alguém que negou, que espraguejou, que jurou? Alguém que falou mal de você, você iria? Seja sincero comigo que nessa noite, alguém que te traiu, alguém que quando você mais precisou não estava orando com você, você iria. Mas o texto diz que Jesus foi. E aí eu preciso te falar uma coisa aqui. Porque talvez é nessa situação aqui que você consegue entender o tamanho do poder do perdão. O tamanho do poder do perdão. Então todos nós estamos sempre buscando algo para mudar as nossas vidas. Mas posso te dizer uma verdade? O que muda a vida de um homem e de uma mulher é quando ele aceita gratuitamente o perdão de Deus. Queria pedir para você que está aqui nessa noite, presta atenção no culto. Deus quer falar com você, não é momento de celular. Deixa o Espírito Santo falar com você. Você está aqui para receber do Senhor. É uma palavra que pode mudar a tua vida, pode abrir o teu coração. O texto diz, irmãos, que todos nós buscamos algo para mudar a nossa vida. A gente sempre fica procurando fórmulas, situações para mudar. Mas nada muda mais do que aceitar verdadeiramente o perdão que Deus te ofereceu, para que você possa viver os seus propósitos. E aqui eu estou terminando, me dá uma moral, fala. Deixa eu ver que oração. Estou achando esse ar fraco. Cadê o Luiz? O que você achou, Luiz? Está fraco, não está, Luiz? Pode melhorar, Luiz? Irmão, eu estou terminando essa noite. Você acha que melhorou? Eu não gostei, não. Tá bom. Olha para mim, filho. Escuta o que eu vou te falar. Nós vamos entrar para o jejum, 21 dias da unção da multiplicação. Todos os dias a nossa fé é contestada pelas sensações de condenação de culpa que Satanás costumeiramente faz com a gente. Foram raras as vezes que eu fui orar e inicialmente da minha oração os conflitos não vieram na minha mente. Ou para desviar do que eu estava orando, ou para pensar outras coisas, ou na verdade para olhar para os meus erros e as minhas falhas. E quem acredita no perdão tem uma verdade. Qual a verdade? Que quem acredita no perdão não corre de Cristo, mas ele corre para Cristo. João 21:7, o texto diz assim: então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica e lançou-se ao mar. Olha para mim, irmão. Jesus já tinha se encontrado com Pedro. O texto diz que ele na verdade tinha que se cingiu, porque se sentiu, não estava confortável naquele momento. Mas o texto diz que ele se joga na água. E o texto nos mostra no versículo 8: e os outros discípulos foram com o barco. Então se Pedro se joga na água, e o texto está dizendo que os outros discípulos foram com o barco, é porque Pedro não queria esperar o barco chegar na praia. Porque quem na verdade recebe o perdão não corre de Cristo, mas corre para abraçar a Cristo. Porque quem na verdade entende que foi perdoado não vive aceitando as condenações de Satanás. Se levanta conforme Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. Por quê? Porque o sangue que foi derramado naquela cruz foi o preço pago. E agora o preço que poderia ter sido pago foi. E eu estou aqui diante de Deus para dizer para Ele: eu não vou correr mais dele, eu vou correr para Ele. Muitas pessoas não vêm para a igreja porque se sentem condenados. Muitas pessoas correm dos seus erros, como Adão fez. Quando Adão pecou, a Bíblia diz que ele se escondeu. Deus não estava preocupado com o que Adão tinha feito. Não, que o que Adão tinha feito era grave.
Mas a pergunta que Deus fez para Adão não foi: cadê, onde você está? O que você fez? Você comeu, né? Bonito. Não, Deus não perguntou isso para Adão. A primeira pergunta que Deus fez para Adão foi o seguinte: onde você está? Porque para Deus não é o que você fez, é a sua distância. Porque quando você se aproxima, então Ele, escuta o que eu vou te falar, Ele tem o poder de mudar a sua vida. A Bíblia diz que nós somos transformados, escuta o que eu vou te falar, filho. Conforme 2 Coríntios 3:18, nós somos transformados contemplando o Senhor como espelho. Então todas as vezes que eu me exponho à oração, ao louvor, à adoração, à leitura da palavra, não é na verdade eu tentar comprar as bênçãos de Deus por aquilo que eu faço. É só uma possibilidade, uma oportunidade de ser irradiado pelo Espírito Santo e a glória de Deus, e ser impregnado por essa glória, e ser transformado. Porque a Bíblia diz que nós não somos transformados fazendo força, fazendo isso, fazendo aquilo. Nós somos transformados contemplando o Senhor. Agora a pergunta é: o que é que Pedro viu quando Cristo, ele negou Cristo e ele estava amarrado no tronco? O que é que ele viu para chorar amargamente? O que é que Pedro viu para chorar amargamente? O que é que Pedro viu quando teve aquele encontro com Cristo, que a Bíblia não fala o que aconteceu? O que é que Pedro viu quando olhou do barco Cristo? E o texto diz que ele lançou na água, e os discípulos foram também. Porque Pedro não correu de Cristo, correu para Cristo. Pedro tinha errado. Escuta o que eu vou te falar aqui nessa noite, por favor. O Espírito Santo quer falar com você. Pedro tinha errado, mas Pedro não era o erro. Porque muitas vezes você se classifica como um erro. É o que Jó fez: eu amaldiçoo o dia que eu nasci. Eu nasci para sofrer. Não, você pode ter errado, mas você não é um erro. E Deus, em nome de Jesus, não errou quando te escolheu. Deus não errou quando te escolheu. Por quê? Mas pastor, eu errei. Pois é, Pedro errou, os outros discípulos também erraram, outros homens erraram. Quem que não errou? Mas eu quero terminar dizendo para você, em nome de Jesus, que o efeito do perdão, é correr para Cristo. E o efeito do perdão é aproveitar as próximas oportunidades que vão chegar diante de nós. Porque muitas vezes, baseado no que nós vivemos, pensando que pecamos, nos esquecemos do que Ele fez e perdemos as novas que estão diante de nós. E o texto que eu li com você diz que Jesus senta com Pedro, conversa com Pedro, eles comem peixe. Olha que Deus humilde, irmão. Olha, magrelo, você vê que tem uns irmãos que cozinham bem pra caramba aqui, irmão. Mas você já imaginou Jesus cozinhando pão e peixe na praia para os discípulos? Um Deus que não estava mais como físico só, tinha ressuscitado. Falei isso, irmãos, depois do jejum, tem uns irmãos aqui que podiam me chamar, né? Aleluia. Lembrei aqui agora, só um espasmo. Volta lá, volta. Aleluia. Vamos voltar. Escuta o que eu vou te falar, filho. Um Deus ressuscitado que se dispõe a sentar numa praia, colocar uma fogueira, colocar pão, colocar peixe e dar para os seus discípulos servindo na mão deles. É um Deus muito humilde. Um Deus muito humilde. E o texto diz que depois desse alimento, porque eles estavam com fome, porque Jesus perguntou: vocês pegaram alguma coisa? Não. Aí o texto diz que eles trouxeram 153 grandes peixes. E a Bíblia diz que então Jesus pergunta para Pedro: você me ama? Ele: eu amo. Você me ama mesmo? Eu amo. Você me ama mesmo? Eu amo. Nos textos que eu li com você atrás, diz que por 3 vezes Pedro o quê? Pedro o quê, irmão? Negou. Mas por 3 vezes também ele teve a oportunidade de testificar o amor que ele tinha pelo Senhor. Sabe o que acontece com a gente? Baseado na condenação e na culpa, por não acreditar que realmente o que Cristo fez é real, nós olhamos para o que aconteceu lá atrás e perdemos as oportunidades que estão diante da gente. Enquanto você ficar olhando para trás, você vai perder as oportunidades que estão diante de você. Por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e que tudo o que, irmão, se fez novo. E aí você vai ver que foi justamente isso que aconteceu. E aí eu preciso te falar nessa noite aqui, irmão: quem colocaria um homem como Pedro para cuidar da coisa mais preciosa para Cristo, que eram as suas ovelhas?
Porque quando Jesus pergunta para ele: você me ama? Amo. Cuida das minhas ovelhas. A coisa mais preciosa que Cristo tem é a igreja, que pode ser chamada de aprisco, pode ser chamada de família, pode ser chamada de exército. Mas Cristo está dando para a pessoa que há 3 semanas atrás negou, jurou, espraguejou, a oportunidade de devolver para ele o lugar que Deus estava dizendo: você errou, mas você não é um erro. Eu estou te devolvendo a oportunidade de mostrar o poder do perdão. Porque isso não fala de Pedro, fala da disposição que esse Deus teve de olhar para as nossas misérias, para os nossos fracassos, para os nossos erros, para o nosso orgulho, para a nossa soberba, para a nossa vaidade, e mesmo assim dizer para você e para mim: você errou, mas eu não errei em te escolher. Porque em 1 Coríntios 1:27 diz que Deus escolheu as coisas loucas e desprezíveis desse mundo. Deus não escolheu. Se você for olhar, você vai ver que o colegiado de Cristo, os discípulos, eram todos pessoas que diante da sua idade não tinham passado nos testes que eles tinham para ser os melhores da época. Mas a Bíblia nos mostra e nos diz que Cristo não errou. Eu quero falar para você aqui que muitas vezes, eu fiquei me perguntando, e eu falava para Deus: o que o Senhor quer com alguém como eu? O que o Senhor tem tantas pessoas mais capazes, tanta gente mais importante, tanta gente mais inteligente, tanta gente mais isso, mais aquilo. Por muitas vezes durante a minha vida inteira, graças a Deus agora não, que eu acredito no perdão, mas por muitas vezes eu fiquei me questionando: o que Deus quer com um pastor assim? Mas como eu te falei, você pode ter errado, eu também, mas você não é um erro, e Deus não errou em te escolher. E aí Cristo devolve para Pedro a possibilidade que ele tinha mesmo dito: você é Pedro, sobre a pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Estou mostrando para você na prática, aqui nessa noite, a experiência na prática do perdão na vida de um homem. Que você pode sim, nesse jejum de 21 dias, correr para Cristo e não dele. Você pode sim aproveitar suas novas oportunidades e crer que Deus pode multiplicar sim coisas que talvez se perderam por próprias escolhas que você fez, porque Ele pode devolver para esse mesmo cenário. O texto diz aqui, irmão, que havia um fogo quando Pedro estava de longe. Havia uma brasa. Haviam perguntas, o cenário parecido, mas a oportunidade diferente. E nessa noite, eu vim aqui como profeta de Deus para dizer: o Senhor te dispôs a perdoar. Para quê? Para te dar graça, para você continuar o propósito que Ele estabeleceu para a sua vida. E aí eu termino nessa noite em Hebreus 4:14, que eu quero terminar esse texto para você entender. Hebreus 4:14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, qual o nome dele? Jesus, Filho de Deus que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa, o que, irmão? Confissão. Qual confissão? Eu sou amado, eu sou perdoado, eu sou favorecido, eu sou curado, eu sou sadio, eu sou abençoado. Por quê? Porque foi isso que Ele me prometeu. E olha o texto: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Olha o texto: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo que, irmão? Oportuno. Sai daqui não confiando em você. Sai daqui não olhando para você. Sai daqui, irmão, não vendo situações que já passaram. Mas sai daqui entendendo que você tem um sumo sacerdote que pode te colocar diante do trono da graça com ousadia, porque Ele te fez parte da sua família. Quando Esther foi interceder como rainha, ela chegou lá, se vestiu, se adornou, porque ela sabia agora que, sendo trajada de tal, pudesse encontrar benevolência diante do seu senhor, do seu marido, porque ela se vestiu como tal, rainha. Olha para mim, filho, enquanto você ficar se vestindo de comiseração, de fraqueza, de condenação, de culpa, como que você vai chegar diante do rei com ousadia?
Como você vai chegar diante da graça, do trono da graça, crendo com ousadia. Nessa noite declare: fui perdoado. E por causa do perdão que Ele me ofereceu, eu não tenho mais condenação nem culpa. Romanos 5:1, abre para mim. Romanos 5:1. Romanos 5:1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O que mais o diabo quer fazer? Gerar no nosso coração uma sensação de dívida, e que Deus está irado, com raiva de nós. Tanto que se você chegar na igreja e falar assim: olha, Jesus está voltando, amém, irmãos? Os irmãos falam: calma, Jesus, espera. Por quê? Porque todo mundo se acha indigno de ir. Por quê, irmão? Porque não temos o entendimento de que aquilo que Ele fez por nós foi nos dar graça, e dizer para nós: eu venho buscar uma igreja sem ruga, sem mancha e sem mácula. Não é porque ela é perfeita, é porque eu lavei as suas vestes no meu sangue. E nessa noite, filho, levanta a sua cabeça. Pare de dar ouvidos a Satanás. Pare de viver em roda do teu pecado, sempre prometendo, dizendo: eu não vou fazer nunca mais, pastor, e cai de novo. Por que talvez você cai de novo? Porque você quer prometer, você quer fazer por si mesmo. Aí você cai e se arrepende e fala assim: agora nunca mais eu vou fazer isso, até dar vontade de novo. Porque enquanto você ficar prometendo para si mesmo que vai mudar, você nunca vai mudar. Pastor, quando a gente muda? Quando você sabe quem você é. Quando você entende que você foi perdoado. A Bíblia diz que o pecado não vai ter domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. E o que é a graça? É o favor imerecido. É o que nenhum de nós merecíamos, porque afundamos no pecado que cometemos. Mas teve alguém com mão forte para nos arrancar de lá e nos colocar de pé. E para dizer: olha, ele matou, roubou, se prostituiu, fez coisa errada, foi preso, fez coisas terríveis. Mas eu sou o Deus que tem o poder de perdoar pecado, de levantar um homem, de colocar ele de pé e dizer para ele: eu te devolvo a trajetória por aquilo que eu te criei. Existe um Deus poderoso que tem o poder de fazer isso. Olha para mim, filho. É o que Ele te trouxe aqui para te dizer nessa noite. É o que Ele está fazendo em nome de Jesus. Se você crer verdadeiramente no poder do seu perdão, se você se arrepender verdadeiramente do seu pecado, você pode chegar com ousadia. Por quê? Porque você tem um sumo sacerdote que está diante do Pai, intercedendo por você. E que quando você chega lá, você não chega lá dizendo: eu fiz isso por merecer, eu dei um prato de comida para o pobre, eu ajudei alguém com cesta básica, porque tudo isso é nada. Mas eu estou aqui dizendo para o Senhor, em nome de Jesus: eu sou um pecador, mas eu creio no teu perdão. Eu creio que eu fui lavado e redimido no teu sangue. Eu sei que o Senhor me colocou como filho. Eu sei que eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. E eu estou aqui para cumprir os teus propósitos, porque de mim eu não tenho nada, mas pela tua presença eu sou mais que vencedor, em nome de Jesus. Quem está entendendo? Eu sinto a presença de Deus aqui. Você pode dar uma glória a Deus nessa noite? Irmão, esse é o Evangelho, essa é a palavra, essa é a mensagem. Irmão, aqui não vim falar de você, eu não vim falar de mim, eu vim falar de Cristo. É Cristo que nos salva, é Cristo que nos liberta, é Ele que nos transforma, foi o sangue dele que foi derramado. A cruz está vazia, Ele está à direita do Pai intercedendo por você. E Ele está dizendo: fica de pé, eu sou teu Pai, eu cuido de você, eu te ajudo. Não importa o que você fez. Mas como assim, pastor? Pois é, as consequências podem vir, mas o perdão pode vir também. E eu quero dizer para você que Ele pode perdoar você e fazer com que a glória dele se revele na sua vida, e que você seja literalmente liberto para a glória do Senhor Jesus. Oh, você entende o que eu estou falando? Diga amém. Você entende o que eu estou falando? Diga glória a Deus. Você entende o que eu estou falando? Diga aleluia. Olha, irmão, quando eu estava namorando a pastora, estava namorando só ainda, então nós tivemos a oportunidade de conversar sobre nossos passados. Ela abriu o jogo para mim, eu abri o jogo para ela. Aí, irmão, abrimos cemitério, foi uma coisa horrível. Mas fomos verdadeiros, porque eu estava dando ela a oportunidade de saber onde ela estava entrando, e ela também me dando. E aí, entendendo o Evangelho, porque agora nós tínhamos conhecido Jesus, e passou alguns dias, a minha tia me chamou na casa dela, já estava noivo. Ela falou: olha, eu vim aqui, o pessoal da banda passou aqui, e eu falei que eu tinha um sobrinho que namorava uma moça que era da banda, e o cara falou muitas coisas da sua esposa. E ela começou a falar para mim o que ela tinha falado. Eu falei: olha, tia, algumas coisas batem, mas tem
muitas coisas que eu acho que não foi não. Mas por quê? Porque ela já falou para mim. Mas o que você vai fazer diante disso? Vou fazer o que eu sempre fiz. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passou, e eis que tudo se fez o quê? Para de olhar para a sua vida sem Deus. Jesus falou para Pedro: quando você se converter, existe um antes e depois. E viva esse evangelho em nome de Jesus. Eu sempre brinco com os irmãos, mas é a verdade. Até hoje, fez 30 anos que eu me converti agora. O Serjão, meu amigo, onde me vê, olha para mim e fala assim: Alan, era um garoto que, como eu, amava os Beatles e Rolling Stones, e vivia o mundo sempre a girar. E ó, lembra, Alan, das quebradas. Falei: Serjão, faz 30 anos que o Serjão está lembrando das quebradas. Olha para mim, filho. Há o poder no sangue. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você não é a mesma pessoa. Você não é a mesma pessoa. Você não é a mesma pessoa. Não é porque você melhorou não, é porque você se converteu. Quem entendeu o que eu falei, se coloque de pé comigo nessa noite. Você pode fechar os seus olhos nessa noite. Você e Jesus, agradecer a Ele. Você pode agradecer a Ele. O que seria de mim se não fosse Jesus, irmão? O que seria de você se não fosse Jesus? Você pode nessa noite agradecer. Oh, Jesus maravilhoso. Oh, Jesus maravilhoso. Você pode nessa noite agradecer. Você pode nessa noite agradecer. Oh, filho, feche os seus olhos nessa noite. Oh, você pode pedir, você pode clamar, você pode orar com ousadia, porque você merece. Não! Porque você foi lavado pelo sangue. Você tem um sumo sacerdote que não teve pecado para primeiro oferecer pelos seus próprios. Não, porque era o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Oh, Jesus maravilhoso, obrigado. Obrigado por essa graça tão imerecida. Obrigado por esse perdão disponibilizado com tanta abundância. Que nessa noite, Senhor, possamos olhar, Senhor, em nome de Jesus, por vida que temos, e te louvar nessa noite em nome de Jesus. Querido, você não tinha nada de bom para oferecer, eu também não tinha. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu me deparei Você pode cantar? Com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra Ele pegou pra me apedrejar. Você pode dizer nessa noite: eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim, amor, mas mesmo assim, amor, uma frase tira a pedra, quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. declare Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, a vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou.
Se você sente tocado por essa palavra, se você passou muitos dias dessa semana sendo atacado na sua mente, se você tem enfrentado batalhas, vem aqui para frente. Nós queremos orar com você aqui nessa noite. Se você sente no coração de receber uma oração, se você sente que o Espírito Santo está falando com você aqui, vem para frente. Vem para frente. Eu quero orar com você nesse lugar em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Não se sinta exposto, mas se sinta ativado pela sua fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Se você sente no coração, vem para frente. Oh, Espírito Santo. Oh, espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. Minha alma buscava e nada me completava. A presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Segure na mão da pessoa que está do seu lado, ore com ela nessa noite. Segure na mão da pessoa que está do seu lado nessa noite, ore com ela. Ore com ela. Ore com ela nessa noite. Ore com ela nessa noite. Que a palavra entre no coração. Que a palavra entre no coração. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo, eu declaro nessa noite a tua bênção sobre o teu povo. Em nome de Jesus. Oh, Senhor, toca nessa noite. Oh, Senhor, toca nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida prometeu. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados. Você pode cantar a sua parte dizendo quem é esse? Diga assim: quem é esse que era sem pecado e não me condenou, que poderia ter me condenado e me acusado porque merecia? No lugar da morte, oh, aleluia. Vida me ofertou. Oh, aleluia. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quantos tomam posse da palavra, diga amém. Levanta o dedo para o céu. Pergunta para a sua pessoa que está do seu lado: você entregou sua vida para Jesus? Você entregou de verdade sua vida para Jesus? Diga se você entregou sua vida para Jesus. Diga para ele isso. Diga para ele assim: Jesus,
te perdoa. E o perdão dele é de verdade. Você crê em nome de Jesus? Você crê em nome de Jesus? Você acredita em nome de Jesus? Amém, irmãos? E para a gente concluir nessa noite, eu queria perguntar: se tem alguém que está nessa noite aqui, que ouviu a palavra e gostaria de voltar para os caminhos do Senhor, ou nunca entregou sua vida para Cristo. Deus poderia ter cruzado os braços e não nos perdoado, mas Ele ofereceu o perdão para nós. E a pergunta que eu faço para você aqui nessa noite: você não quer entregar sua vida para Cristo como seu Senhor e Salvador? Você não quer voltar para os atos do Senhor? Dentro do que você ouviu, não tem mais nada para te dizer. Ele é o único que pode apagar seu passado e escrever uma nova história. Se houver alguém no nosso meio aqui, levanta sua mão, eu quero orar com você. Se alguém quer reconciliar nessa noite, quer falar com Jesus: eu quero entregar minha vida para Ti, quero colocar meu coração diante de Ti, eu quero receber esse perdão que o Senhor tem para mim. Se alguém no nosso meio que ainda não entregou a tua vida para Cristo, quer fazer isso hoje. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos comigo. Vamos orar a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai Todo-Poderoso e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós. Os que querem comigo, digo o quê? Amém. Aleluia. Queria que você saudasse seu irmão com a paz. Lá na frente vai ter algumas mini pizzas, se os irmãos puderem adquirir, faça isso em nome de Jesus. Mas saúde seu irmão com a paz, se você puder, em nome de Jesus.